Eu sempre tive lado. E o lado, nós estamos ao lado da rotatória. Esse é o lado de vocês. É aqui que vocês têm força. Não é lá dentro da fábrica, não. Quem não acredita nisso, não deveria estar aqui, deveria estar em casa. Porque essa é a história da construção. E daqui para frente, o trabalhador que acreditar no sindicato dele tem que negociar sozinho. É o modelo que quero implantar no Brasil, e é o modelo que eu defendo, porque eu não quero ninguém aqui na rotatória dizendo que está com o sindicato, mas só tem interesse nele. A demonstração de solidariedade que vocês deram aqui é insuperável. Em qualquer lugar, numa sociedade egoísta que temos hoje. E basta ver que é uma sociedade que está sendo cultivada lá pelos americanos, até aqui pelo governo federal, onde se morreu um vizinho nosso pela Covid, foi o vizinho que morreu. Não precisamos defender a saúde. Eu quero defender o meu. Esse exemplo nós não queremos. Nós queremos o exemplo da solidariedade, da compaixão com as pessoas, do exemplo que esses 747 deram a todos os diretores e fiscais que existem aqui acampados, passando frio, pegando chuva, mas juntos e firmes, para que vocês chegassem hoje aqui e puderem dizer se a proposta pode ser levada para a votação em escrutínio secreto ou não. Por isso, companheirada, vejam certo que vocês estão hoje motivando um grande time que começa com todos os diretores
da Renault, mas estamos incentivando um grande time nos 157 diretores que nós temos na categoria, e que agora se soma com mais 747 que vão estar junto com ele. São 1.000 lideranças quase na busca da solidariedade, do melhor emprego e do respeito. Porque nós fizemos essa greve foi pelo respeito e pelo emprego. Nós falamos desde o começo dos 5 motivos que nós tínhamos falado. O primeiro dele, o essencial, é o emprego. E era isso que nós defendemos. Se a juíza da terceira vara votou conosco e teve pressão, claro que teve. Teve pressão, foi porque ela entendeu que o emprego que vocês buscavam é sagrado. Porque o dado que deu tanto para essa empresa, no mínimo, merecia mais respeito para todos, para a sociedade e para os trabalhadores. Por isso, companheiro, um viva aos trabalhadores agora! Viva! Um viva aos trabalhadores da Renault do Passo! Viva! E é isso aí! Vocês já conhecem a proposta que a empresa e o sindicato mandou. Todo mundo conhece aqui, já conhece? Não conhece? Tá bom. Nós vamos colocar essa proposta em votação para vocês autorizarem para que todos os trabalhadores da Renault que quiserem ser representados por sindicato, votem. E eles vão votar e vão dizer que aceitam a representação do sindicato com os ônus e com os bônus. E vocês sabem do que eu estou falando. Quem entra aqui no sindicato sabe que tem o compromisso da luta e tem o compromisso de carregar o companheiro do lado, porque sindicato é o companheiro, é a união, não é esse cabeção aqui. É! E é isso que tem que saber. Ele vai votar se concorda com a proposta de entendimento discutido com a empresa. Ele vai votar sim ou não. Na sequência, no voto SBC, ele vai votar se ele quer também no retorno da PNR, no cartão para pagar menos imposto. E é isso que tem todo ano. Se for aprovada a proposta, que começa a partir da aprovação de vocês aqui até as 2 da tarde, e a apuração será feita naquela live no sindicato, encerra-se o assunto e voltamos a trabalhar na quarta-feira, na entrada do primeiro turno. Se não for aprovada a proposta, a gente continua de 11 em nova Assembleia, quarta-feira, aqui na rotatória, no mesmo horário. Quem entendeu, levanta o braço. Segura, pessoa bem alto, bem alto. Eu grito! Eu quero que eu grito, entendeu? Ah, bom, ok. Então, vou colocar a votação. Quem autoriza o sindicato em abrir a votação pelo voto.snc.com.br/Renault, a partir de agora, levanta os 2 braços e não grito. Aê! Segura aí, só para marcar. Beleza? Quem não concorda com a proposta e quer continuar lutando, levanta o braço. Então está aprovado. Que massa essas imagens, né? Nossa, eu me arrepio e me emociono cada vez que vejo. E é bom a gente ficar vendo, sabe? Para lembrar, para não esquecer, para se manter focado, para lembrar toda hora que é possível vencer, porque a gente descobriu o caminho da vitória e foi muito massa.
Foi avassalador, eu diria. Bem bacana. Ver também os trabalhadores todos unidos é muito emocionante. As esposas, o nosso grupo de esposas que não dá para... Vocês não têm ideia do que é, assim. É um privilégio estar lá com todas elas, maravilhosas. Nós dizemos o tempo todo lá naquele grupo, não vamos esquecer, porque não vamos esquecer. Que apesar de ser um momento bem difícil, de muita agonia, mas teve muita solidariedade. E com um final feliz, então, que daí uma bênção, né? Aí não tem como. É maravilhoso mesmo. Boa tarde, trabalhadoras e trabalhadores. Hoje é dia 12 de agosto, quarta-feira, e nós estamos agora iniciando a nossa live SMC. E nós temos aqui um conteúdo bastante importante hoje que vocês não podem perder. Para começar aqui, nós temos a apuração sobre a votação dos trabalhadores da Renault da proposta que foi apresentada na Assembleia da última segunda-feira. Então, ontem foi a apuração. E 94% dos trabalhadores aprovaram a proposta. Eu vou passar aqui para vocês, né, porque os trabalhadores super conhecem a proposta, mas é importante que a nossa audiência também tenha uma noção de pelo que estávamos lutando, né, e conquistamos. Então, nós conquistamos a readmissão dos 747 trabalhadores, também o pagamento dos dias parados, né, nesse primeiro momento, né, depois vai ser descontado um dia por mês, a criação de um PDV agora muito atrativo e para o conjunto de todos os trabalhadores, né? Os trabalhadores podem optar por um PDV que agora é um PDV com benefícios que pode chamar a atenção de quem tem interesse pela saída da empresa. A manutenção do emprego e flexibilização, utilizando as medidas provisórias que foram criadas agora durante a pandemia, né, que a gente conhece quais são, 936, certo? E também outras alternativas da CLT, como layoff, enfim, alternativas que nós sempre quisemos aproveitar junto à empresa, propor à empresa que utilizasse, para não ter que demitir os trabalhadores. Então, foi uma conquista também nesse acordo que a empresa vai, a partir de agora, usar a manutenção do emprego e a flexibilização que é ofertada a ela nesse momento de pandemia e também as outras ferramentas que ela já dispõe em função da CLT. A PPR, que é super importante, gente, esse acordo é por 4 anos. Então, também já foi determinado que a PPR vai ser paga por uma produção agora possível, né? Antes era um número que era inalcançável. Agora está dentro da possibilidade que os trabalhadores já sabem o que é possível ser produzido diariamente na empresa. Então, é importante falar para vocês que já está acertado o pagamento da PPR para 2020, 21, 22 e 23, dentro de uma possibilidade de produção da empresa. Nós também temos aqui outro dado importante, que a volta ao trabalho se deu hoje pela manhã, foi votado ontem a proposta, foi aprovada, então os trabalhadores reintegraram, todos, né, voltaram à fábrica, né, voltaram ao trabalho a partir do primeiro turno de hoje. Também conquistamos um abono salarial, apesar de termos conquistado um PDV bem interessante, bem atrativo, se manteve a proposta do abono, né? Agora de 2.500, mas se manteve. Isso que é importante, né? Porque podíamos ter conquistado o PDV e daí não teria mais abono, mas não, é o PDV e abono. Então, nós temos que detalhar para entender bem a proposta, né? E o que ela significou como avanço para os trabalhadores. Além da manutenção, né, do que eles já tinham, porque o que estava em jogo era perder o direito que eles já tinham, né, e ficar sem nada. E agora não, eles mantiveram o status deles, mantiveram as conquistas e eles avançaram, certo? E também outra conquista importante nessa negociação foi a reposição da inflação nas datas bases de 2020, né, 21, 22 e 23. Enfim, gente, esses trabalhadores da Renault, eles conheceram o caminho da vitória. E trabalhador, quando encontra esse caminho, ele não perde nunca mais. E é legal também, porque ele acaba inspirando mais trabalhadores, né? A saber que é possível lutar, que dá para vencer, que é só todo mundo se
ficar junto como ficaram, ser solidários, né? Fazer uma luta bonita, uma luta tranquila, uma luta em paz, juntamente com seus familiares em volta. Apesar do frio, assim, tudo isso esquentou, sabe, gente? O apoio, a fraternidade, tudo foi muito importante. E dando sequência aqui na nossa live, nós vamos passar para vocês também a evolução da pandemia, né, os números, e depois temos as falas dos nossos articulistas. Primeiro de política, com o João Guilherme, e depois nosso coordenador do Departamento Jurídico do Sindicato, o doutor Iraci Borges, que vai aqui detalhar para nós como é que foram essas frentes de batalha, como foram esses dias, como é que foi travada essa luta no campo jurídico e no campo político também. Porque nós sabemos que uma vitória como essa, ela se dá em várias frentes, tá? Hoje, gente, é isso e eu espero que vocês aproveitem, super aproveitem. É com você, Fernando. Então, vamos falar aqui agora sobre a evolução da pandemia. Vocês estão acompanhando os nossos números aqui e eu quero dar um destaque em relação ao Paraná, que chega a 87.915 pessoas infectadas, num total de 2.244 óbitos. Lembrando que voltou ao ar hoje, né, no finalzinho da tarde de ontem, a plataforma do governo do estado, ela estava fora do ar desde o final da semana passada, que houve um problema técnico lá entre eles, enfim, mas que bom, né? Que para a transparência, para podermos ter esse acompanhamento, que voltou a funcionar e nossos números estão aqui, que não são números bons, mas temos que analisá-los, temos que conhecê-los diariamente. Em relação a Curitiba, a Secretaria Municipal informa que nas últimas 24 horas houve 13 óbitos e 411 novos casos notificados. É com você, Fernando. E agora nós temos aqui a participação do nosso articulista de política, João Guilherme. É com você, Fernando. Boa tarde, João. Boa tarde, Gilson. João, nós hoje à tarde, às 14 horas, vamos fazer a apuração da votação dos trabalhadores da Renault, que receberam ontem a Assembleia, né? Aprovaram a votação. Nós conseguimos, com a mobilização de todos, uma grande vitória. E eu gostaria que você analisasse essa vitória para nós, por favor. Bom dia a todos os companheiros e todas as companheiras de Curitiba e do Paraná. Na vida de uma pessoa, 100 anos é um signo de velhice, quase mesmo de decrepitude. Para uma instituição como o Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba, 100 anos mostra o vigor de um jovem, o vigor de um homem na força da idade. O sindicato, os trabalhadores, tiveram uma vitória espetacular. Esta vitória foi baseada, primeiro, na capacidade do sindicato de orientar corretamente a luta e no papel de liderança do Sérgio Buttica e da diretoria, principalmente dos companheiros ativistas na empresa. Ela se baseou também no apoio firme que os metalúrgicos deram à luta durante todo o tempo. Conseguiram convencer, sensibilizar e tiveram a participação das esposas, dos filhos, dos companheiros, ou seja, criando um ambiente familiar em defesa da razão. Além disso, o sindicato soube mobilizar um leque amplo de apoios na sociedade, no mundo político, no movimento sindical brasileiro e internacional. Contou também com equipes capacitadas que demonstraram mais do que a ciência, demonstraram o coração, a participação conjunta, como o doutor Iraci e sua equipe, o CID e seus números que nos orientam, todos os companheiros, funcionários do sindicato que deram o melhor e, sobretudo, Gilson,
falando na nossa área, uma competente rede de comunicação que manteve viva na mente das pessoas, durante os 21 dias de greve, a chama acesa. Parabéns, portanto, a todos, a grande vitória, que é uma vitória que restaura uma normalidade nas relações entre trabalhadores e empresa, trabalhadores e sindicato, sindicato e empresa, e é um marco na história da vida sindical brasileira. Eu, particularmente, me sinto orgulhoso de ser coparticipante dessa luta e também merecedor dos louros da vitória. Com certeza, João. Com certeza. Que lindas palavras. Você nos lembrou realmente que, no caso do sindicato, 100 anos traz a jovialidade, que traz a experiência, né? Bem bacana, João. E realmente você falou de manter a chama acesa por 21 dias, e você foi extremamente importante, porque você trazia aqui diariamente informações fundamentais para nós nos mantermos na luta, nos mobilizando. Realmente foi um conjunto e a soma de todas as forças. Muito obrigada, João. Amanhã nós vamos aqui estar repercutindo as votações de hoje, que serão feitas pelo nosso presidente aqui na live às 14 horas. Até amanhã, companheiro, e tenha um bom final de tarde, e acompanhe a live, que ela vai estar extremamente emocionante hoje. Tá? Um grande abraço. Tá bom, Júcia. Até amanhã. Até amanhã. Um grande abraço. E agora, gente, vamos acompanhar aqui a nossa especial com o Dr. Iracy Borges, que é o coordenador do nosso corpo jurídico aqui do SMC. E ele vai detalhar para nós como foram esses 21 dias aí de batalha, que não foi fácil, né? São várias frentes. Ele vai pontuar aqui quais foram os momentos mais importantes, relevantes, e também quais os fatores que, na opinião dele, desculpem, foram preponderantes para a nossa vitória. É com você, Fernando. Boa tarde, doutor Iracy, como está o senhor? Tudo bem? Boa tarde, Júcia. Você está bem também? Eu estou feliz, estou emocionada. Acabamos de ter uma grande vitória, uma vitória histórica, da qual o senhor faz parte, né, uma parte importante, porque estava ali coordenando todo o grupo jurídico do sindicato. Mas a minha pergunta para você, doutor, é o seguinte: esta vitória vem na maior crise sanitária já vivida por nós aqui, porque aconteceram pandemias, mas não na história recente que nós tenhamos acompanhado. Vem no momento em que a reforma trabalhista nos tirou muitos direitos importantes, inclusive deu às fábricas, às empresas, o direito de demissão em massa. Então nós estávamos com tudo contra nós, uma adversidade. A empresa com uma direção extremamente truculenta, né, que demitiu os trabalhadores de uma forma muito violenta, de uma forma muito complicada, né, para falar pouco aqui. E nós tivemos uma vitória arrebatadora, doutor. Então, eu gostaria que o senhor analisasse para nós, né, nos contasse quais foram os segredos, doutor. Como é que a gente chegou a esse ponto aqui de podermos resgatar a dignidade dos 747 e também do conjunto dos trabalhadores na Renault, que a proposta para os trabalhadores da Renault também, o que ficaria para eles não era bacana também. Então, eu quero sua análise, doutor. Como conseguimos essa vitória maravilhosa? Na verdade, sabe, Júcia, quando a gente fala em vitória, a gente fala sempre na distribuição de justiça, mas na justiça na sua exata acepção. Nós começamos esse ano, antes ainda da crise da pandemia, nós começamos com o assédio da empresa de que queria fazer algumas reduções, alguma flexibilização, o estabelecimento de novo modelo de relação de trabalho
para que isso barateasse seus custos e trouxesse o que ela chama de competitividade, mas não competitividade em relação àquelas empresas do mesmo nível que trabalham com ela, que estavam em quarto lugar no nível das montadoras no Brasil, que tem 75 empresas trabalhando nesse setor. Ela queria fazer uma comparação com empresas que efetivamente não teriam nada a ver com a condição de um complexo industrial como é o da Renault, e com essa consolidação que teve esse complexo dentro do nosso estado, com o sacrifício de todos os paranaenses, que num primeiro momento até o estado do Paraná, através de seu Fundo de Desenvolvimento Econômico, era sócio da empresa em meio a meio, né? E hoje não é mais. Quer dizer, foi sumindo esse investimento que foi feito e restaram apenas os incentivos fiscais que foram feitos. Então, na verdade, o que acabou acontecendo, a partir desse princípio, é que a empresa tinha uma visão única e exclusiva econômica em relação ao tratamento de seus empregados. Ela queria reduzir seu custo em cima da mão de obra, e embora a mão de obra é um dos menores custos que se tem em cima do produto que ela fabrica, né? Mas ela queria fazer isso porque queria demonstrar no grupo mundial que ela teria competitividade interna para competir com uma fábrica na Argentina, com uma fábrica na Colômbia e com a fábrica da Nissan no Rio de Janeiro, né? Para mostrar que ela estava se tornando mais barata no seu custo de produzir, uma vez que tinha, ao longo dos anos, conquistado, galgado posições dentre as montadoras, com o concurso dos trabalhadores e em troca de uma contraprestação que levou a termos, e efetivamente, durante um tempo nós tivemos a maior PLR, o maior programa de participação de resultados do Brasil, estava na Renault, mas os trabalhadores deram a contrapartida a esse reconhecimento da empresa e a levaram ao quarto lugar, a quarta montadora do Brasil. E ela queria desmontar essa situação. Como ela vinha sempre com investidas em conjunto, tentando mexer em diversas coisas, é evidente que algumas coisas foram sendo rechaçadas. Fomos pegos pela pandemia, realmente foi uma situação muito difícil de convivência, tínhamos que propiciar o isolamento social, o distanciamento social dos trabalhadores, trabalhando não podia, propiciamos férias coletivas, discutimos depois a aplicação de medidas do governo federal, como suspensão de contrato, como redução de jornada de trabalho, mas isso não interessava para ela, porque ela queria fazer as coisas de uma forma permanente. E quem sabe o grande erro dela foi ter forçado a mão num momento de extrema dificuldade, não para os trabalhadores da Renault, mas para todos os brasileiros e para todos os cidadãos do mundo que se veem envolvidos por uma doença desconhecida. E ela tentou forçar essa situação, despedindo 747 trabalhadores, dentre os quais companheiros que estavam na sala de cirurgia e, quando saíram da sala de cirurgia, receberam a comunicação por e-mail de que estavam despedidos, outros doentes com atestado, outros acometidos da própria Covid-19, né? da própria pandemia, outros estáveis, e ela tentou fazer isso como uma forma de pressão. Mas o momento, quem sabe, ela não avaliou e realmente fez isso no momento em que se caracterizou esse gesto dela como de intensa crueldade.
e isso fez com que os trabalhadores tivessem realmente recebido este apoio, esse incentivo de todos quantos tiveram contato com o fato que aconteceu e com o movimento grevista que daí se iniciou. Certamente nós não vimos ao longo da nossa história mais recente uma greve que tenha tido tanto apoiamento quanto foi esta greve, e realmente pelas circunstâncias que exalaram dessa ação da empresa e que demonstrava que ela tentou aproveitar esse momento de dificuldade para punir os trabalhadores, no geral, com a obrigação de aceitarem condições que eram muito ruins, e principalmente punindo trabalhadores que não podiam ser punidos e nem incluídos nessa lista. Eu acho que toda essa situação levou a que tudo conspirasse para que realmente o resultado fosse a verdadeira distribuição da justiça, ou a capacidade dessa reação dos trabalhadores, dessa resistência dos trabalhadores terem propiciado que fossem consideradas as suas demissões como nulas, determinada a sua reintegração com pagamento dos dias e a determinação de que realmente houvesse uma negociação séria, que pudesse levar, sim, a uma competitividade maior da empresa, sem que tivéssemos um sacrifício desnecessário para demonstração de força, como foi aquele feito pela empresa. Sim. Doutor, eu quero mais um aspecto aqui. A participação da Assembleia Legislativa e do Governo do Estado. Também foi um momento importante em função aos incentivos fiscais que ela recebeu e recebe durante esses 21, 22 anos que está aqui. Essa parte também, ou seja, o fato de ela ter feito assinada de um TAC também, né, agora em março também, foi bastante importante para o resultado. Como é que você viu o envolvimento da Assembleia Legislativa do governo? Na verdade, houve a sensibilização com essa situação. A dispensa de 747 trabalhadores. E nós já tivemos momentos no nosso sindicato onde as empresas tiveram que fazer redução de pessoal e houve uma discussão, efetivamente, para que se possibilitasse fazer isso com o menor dano possível para o ser humano que é o trabalhador, né? Sempre foi entendida essa situação, mas a forma como foi feita, e principalmente nesse momento da pandemia, levou a uma situação de adesão a esse apoio que superou em muito aquilo que se imaginava. O governo já tinha, há cerca de 14 anos atrás, feito, a Assembleia Legislativa, aliás, por um decreto legislativo, tinha feito uma determinação, uma norma, que as empresas que recebem incentivos fiscais do governo do Estado do Paraná, elas têm que fazer a manutenção do nível de emprego, sendo vedada a demissão, desde que essa demissão não vá a não demissão vá determinar a impossibilidade de sobrevivência financeira da empresa. É evidente que uma empresa com 7.300 empregados, uma redução de 10% dos empregados, como foi, a grosso modo, arredondando os números, como foi feita, não ia inviabilizar, evidentemente, o funcionamento da Renault. E isso fez com que a Assembleia Legislativa, da qual tinha originado aquela norma de 14 anos atrás, ela tivesse tomado partido, efetivamente, de uma cobrança, não só da empresa para o cumprimento da legislação, mas principalmente do governo para que fizesse valer
aquilo que estava ali determinado e que exigia a contrapartida, a responsabilidade social da empresa, principalmente num momento de intensa dificuldade para todos, para a empresa, para os trabalhadores, e principalmente, e para o próprio Estado com a redução da sua arrecadação. Então, houve uma conjunção, eu até brinquei com você já dizendo, houve uma conjunção dos astros todos nesse momento que fizeram com que tudo fosse favorável a buscar-se uma solução. E nisso envolveu-se o Ministério Público, com o qual, em janeiro, a empresa tinha assinado um termo de ajustamento de conduta, um TAC, onde ela se comprometia a não fazer nenhum programa de demissão, nem voluntária, não estou nem falando de demissão, Sim. mas se comprometia a não fazer um programa de demissão voluntária sem antes ter uma conversa e uma discussão séria com o sindicato. Não como foi feito quando colocaram tudo no mesmo bolo, dizendo o seguinte: a proposta é essa, não pode modificar uma vírgula, e dentro da proposta dizia que o sindicato iria concordar, além do PDV, do Programa de Demissão Voluntária, com a dispensa de 800 trabalhadores. Jamais qualquer sindicato em sã consciência assinaria um acordo autorizando a empresa a demitir 800 companheiros. E, na verdade, toda essa conjunção levou a que a sensibilidade de uma juíza de uma das varas de São José dos Pinhais, ela acatasse o pedido de nulidade dessa demissão e determinação de reintegração dos empregados para que houvesse uma melhor discussão desse programa de demissão voluntária, que se discutisse, então, critérios para dispensa na sequência, mas aí a empresa caindo em si e vendo que o não cumprimento da sua responsabilidade social nesse momento lhe traria muito mais desgaste, e lhe trouxe muito mais desgaste do que ela sentar e discutir de uma forma coerente, fez com que nós pudéssemos sentar e chegar numa solução que foi extremamente satisfatória, principalmente por 747 demitidos que retornam à empresa, reintegrados como empregados, discutindo medidas para a sua utilização e a forma de seu tratamento nesse momento onde ela extinguiu um dos turnos de trabalhadores e discutindo medidas de flexibilidade que a tornem mais competitiva, com a promessa de trazer um novo veículo para essa fábrica, fazendo com que as atividades aqui possam retomar ao mesmo nível que nós tínhamos pré-pandemia para os anos seguintes. Acho que foi uma vitória com esse refazimento de posição por parte da empresa. Eu posso dizer que não foi uma vitória só dos trabalhadores, embora tenha sido uma grande vitória dos trabalhadores, mas foi uma vitória de todos os agentes sociais envolvidos. Sim, sim. Inclusive, doutor, para a gente finalizar aqui a tua participação, da perspectiva política, né, política sindical, essa vitória, não lembrava, na nossa conversa antes não lembrava do termo, mas me lembrei agora, ela nos arrebatou a todos. Ela trouxe a dignidade não só aos trabalhadores da Renault, como a todos os trabalhadores brasileiros. Eu queria que você soubesse, doutor, que organismos internacionais como a UAW, como a Industrial, têm nos procurado, né, para a gente fazer nas próximas semanas. Eles querem uma sala de reunião com vocês, com o jurídico, porque eles querem entender lá fora como é que foi feito essa reintegração, que tem chamado a atenção do mundo inteiro. Eu creio que esta vitória ela deve inspirar o sindicalismo brasileiro, né? Porque estávamos todos em choque, né? Todo mundo em choque, porque o tempo todo é uma 936 sendo votada lá no Congresso, com o deputado tentando melhorar, daqui a pouco a gente vai ver lá, perdeu porque somos minoria. Vai para o Senado, a gente perde.
todo dia alguma coisa que estava tirando alguma coisa da gente. E, de repente, doutor, essa vitória, ela nos deu novamente o poder, inclusive o poder num sentido que não é um sentido arrogante, é um poder de podermos buscar as nossas as reivindicações, as nossas necessidades. Ontem eu estava comentando aqui na live, os demais trabalhadores, todos que sentirem que falta alguma coisa, que sua vida não está boa e que está sendo tratado com desrespeito, é uma questão de se unir ao sindicato e lutar para que possa ter vida digna. Então, trazer esperança para todos os trabalhadores, eu acho que é o maior resultado desse movimento que aconteceu na Renault, sabe? Nos restituiu a dignidade, nos dá a impressão de que podemos lutar como sempre lutamos, como lutávamos antes. Porque um monte de derrota, não do sindicato aqui, o sindicato é um sindicato que ele coleciona vitórias pela função da eficiência com que trabalha, mas eu estou falando da questão global, da questão nacional, das leis, que estava sendo votado no Congresso o tempo todo, a partir já do governo Temer, quando foi votado a reforma trabalhista, e o senhor sabe o que ela significa. Depois desse governo foi votado a Previdência, que também o senhor sabe o que significa. Então, acredite que essa vitória, ela nos mostra, nos dá a direção que é possível, sim. Com união, nós podemos lutar e chegar à dignidade. Assim, algo emocionante, doutor, sabe? Algo que a gente que acompanha, assim, nos emociona. Mas acredite que vocês devolveram para cada um de nós essa força de saber que é possível, sim, que a gente pode chegar, pode lutar e pode vencer. Mas sabe, Gilson, nós já estávamos, o Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba já estava dando respostas aos trabalhadores desde a supressão desses direitos. Fosse com a reforma trabalhista lá de 2017, fosse agora com as medidas provisórias que saíram para o enfrentamento da pandemia, todas elas destinadas a afastar o sindicato das negociações, e o Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba demonstrou aos trabalhadores e deu sinal aos trabalhadores que eles teriam muito mais sucesso se estivessem sob o guarda-chuva da entidade sindical. Nós sabemos como é que foram as consequências da aplicação dessas medidas provisórias quando os trabalhadores negociaram diretamente, e elas permitiam que negociassem diretamente com as empresas, né? E nós brincávamos até nos nossos comunicados de imprensa, dizendo que era o direito do passarinho discutir diretamente com o gato, né? Estando fora da gaiola, mas tínhamos dado sinais de que, sendo os trabalhadores se mantendo unidos e estando sob o guarda-chuva da proteção da entidade sindical, eles teriam condições de sair melhores dessa situação do que sairiam discutindo individualmente. E isso, quem sabe, foi compreendido pelos trabalhadores, e nessa dispensa dos 747 se uniram todos os trabalhadores da Renault, todos, porque não foi uma luta apenas dos 747 demitidos, mas foi uma luta apoiada por todos os demais trabalhadores que não haviam sido demitidos. Você usou uma expressão de arrogância, e eu queria dizer o seguinte, que as relações humanas, elas estão ligadas a não termos entre nós nem ressentimentos e nem arrogância. E tudo só avançou, e tudo só chegou a um bom termo quando a empresa que tinha entrado nesse processo da demissão com uma arrogância nunca vista anteriormente e fruto de um ressentimento que ela tinha das negativas de aceitar a proposta dela como veio, certamente ela botou a cabeça no lugar e resolveu voltar ao diálogo, e o diálogo certamente retomou
as condições de nós convivermos de uma forma harmônica, trazendo harmonia, trazendo justiça nessa relação entre empregador e trabalhadores. Eu acho que foi uma vitória do reconhecimento da força que existe na entidade sindical como representante dos trabalhadores, tanto pelos próprios trabalhadores como pela própria empresa. Com certeza, doutor. Que bom. Nos encontramos mais daqui a pouco, porque você vai participar da apuração aqui, vamos conversar mais. Mas, por enquanto, eu quero agradecer também a sua participação em toda essa batalha, porque foi importante. Foi a soma de todos os esforços mesmo, mas o setor jurídico que estava ali, que é a forma como se luta, é de forma jurídica, né? Porque é o jurídico nosso, quando é empresa. E eu lembro muito, doutor, que naquela audiência pública que teve na Assembleia semana passada, nós temos grupos de vários trabalhadores, né, lá da Renault, que fizemos hoje esse movimento. Eles falavam bem assim, nossa, o doutor Iraci, que é o nosso advogado, porque eles têm você como nosso, né, nosso dos trabalhadores, né, metalúrgicos. Ele tem uma cara de boa pessoa, enquanto que aquele outro advogado, ele parece tão malvado. Eu falei assim para eles. Primeiro que já é a nossa perspectiva, a gente já está contra aquele advogado só por ser da empresa. Mas eu quero que você saiba assim, que pessoalizou-se de uma forma positiva, não só você, todos os atores. O Sérgio com as mulheres dizendo para fazer uma novena para ele, porque isso que você falou em relação à Astro é muito verdade, assim. Elas faziam orações o tempo todo, porque impactou demais a vida deles, né? Dessas 747 pessoas, e com o apoio dos demais. Então, o tempo todo era oração, era pedido, era, sabe? Ela estava implorando uma misericórdia. E ela veio de todas as formas. E essa misericórdia, ela chegou, doutor. Chegou. Esse foi o equívoco da empresa. Ela esqueceu que eram vidas que estavam sendo... Sim, doutor, sim. Você falou tudo agora, pessoas. E pessoas maravilhosas, pessoas solidárias, que fizemos, acho que, uma amizade agora para a vida toda, porque a gente não vai desfazer os grupos, a gente vai se encontrar, vai para a chácara, fazer uma porção de coisas, sabe? Então é isso, eles esqueceram que não eram só números, sabe? Como você falou, agiram assim com a raiva que estavam do momento, da reunião que não deu certo para eles, para os objetivos deles, e vidas, e pessoas com sentimento, e pessoas fortes, solidárias, com suas crianças. Nunca vimos tantos carrinhos de bebês numa porta de fábrica. Nunca mais alguém vai poder dizer que o movimento do sindicato é movimento desordeiro, porque pai de família não leva bebezinho de meses, mães amamentando crianças. Gente, se não fosse a greve, parecia que era uma tarde no parque, sabe? Foi diferente, foi muito bacana, e que bom que você participou disso, doutor, a gente te agradece a sua participação, a sua eficiência, com o grupo todo, né, jurídico, que também nos levaram a um porto seguro. Obrigada, doutor, nos vemos daqui a pouco. Um abraço. Eu que te agradeço. Obrigado. Então, galera, chegamos ao final de mais uma live SMC, estaremos aqui amanhã no mesmo horário. E também para dizer para vocês que ontem a gente não conseguiu transmitir a live no horário às 13h30, em função de uma falha técnica da internet. Completamente sem internet e sem ela não é possível transmitir. Então, a live foi ao ar às 15 horas, já sob o comando do presidente Sérgio Butka, dando conta dos resultados da votação da proposta apresentada, das propostas, né, apresentada na Assembleia da última segunda-feira, tá? Mas amanhã estaremos todos aqui novamente, juntos, porque é uma delícia passar esse tempo com vocês. Fiquem bem, fiquem com Deus e até amanhã. É com você, Fernando.